Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha eu aí de volta aqui com o canal da Zane, mais um vídeo para vocês. E hoje o vídeo vai ser de bate-papo, né? Então eu te convido hoje a estar batendo um papo comigo. E o nome desse canal, né, desse quadro, quer dizer, de bate-papo é Vamos Conversar? Então, venha cá, vamos conversar, senta aqui. Então, hoje o nosso vídeo vai ser, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a cirurgia que eu fiz na minha coluna. Eu fiz uma artrodese, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu fiz uma artrodese na minha cervical. Mas antes de eu falar sobre a cirurgia, eu vou falar para vocês os sintomas, né, que eu tive, como eu descobri, como tudo aconteceu, né, o prós e o contra, né. Então, eu comecei a ter os sintomas na gravidez do meu último filho, do meu filho Arthur, que é o meu caçula. Eu sentia muitas câimbras, né, no meu braço direito, muita cãibra, muita dormência e muitas dores no meu pescoço. Doía muito esse lado meu aqui. E eu lembro que quando eu, né, fazendo o acompanhamento do pré-natal, o meu médico, ele pediu, né, que quando eu ganhasse o bebê, que era para eu procurar ou um cardiologista ou um ortopedista. Mas a pessoa aqui, pergunta se a pessoa procurou um desses médicos. Não procurei, né? Não procurei, porque nós é dessa, né? Nós vai na farmácia e compra um remédio, toma um remédio e a dor passa e nós vai empurrando aí com a barriga e não é certo, tá? Isso não é certo. E foi passando e as dores só piorando. Eu achava que essa dor no pescoço, às vezes eu amanhecia com um caroço no pescoço e achava que isso era normal, achava que isso fosse um torcicolo, algo parecido, né? Aí ia na farmácia, né? Tomava um remedinho, melhorava e pronto. Aí a gente empurrava um pezinho daqui, né? Porque nós, dona de casa, a gente gosta muito de fazer isso e é errado, tá? Eu venho aqui dizer para você que é errado. Não coloque as mãos aonde o teu corpo não permite. Faça somente aquilo que dá para você fazer. Não deu para fazer, deixa lá. E eu sempre fui muito teimosa. Eu sempre empurrei guarda-roupa, quis trocar os móveis de lugar e eu metia a mão mesmo e ia. E isso foi só prejudicando a minha coluna sem eu saber, né? Porque por fora você consegue ver, mas por dentro como é que você vê? E o tempo foi passando e meu caçula cresceu e eu fui trabalhar, né? E trabalhando, fui trabalhar, consegui meu emprego, tô lá trabalhando, graças a Deus. E de repente, o que que acontece? Eu começo a sentir muitas dores, muitas dores, muitas dores. E essas dores não ficaram somente nos braços. Essas dores também, elas radiavam para as pernas. E eu comecei, com o tempo, a perder, né, a sensibilidade da mão direita. Eu já não conseguia ter sensibilidade com a mão direita. E força também, eu comecei a perder a força. Tinha vezes que eu tinha força, tinha vezes que não. Eu lembro que uma vez meu esposo, ele chegou com uma caixa de copos aqui em casa, que ele comprou, e eu quebrei os copos todos lavando e eu perdi a força, de repente o copo caía. E a mesma coisa era com as pernas, eu sentia muita dormência e muita queimação, muita dor e muita dor. E chegou ao ponto de tomar remédio e remédio não fazia mais efeito. E o hospital, né, o qual eu trabalhava, ali eu trabalhei, né, de copeira, e copeira é aquele corre para lá, corre para cá, aquele movimento para lá, aquele movimento para cá. Acabou que um dia
eu travei, né? Foi a primeira vez que a minha coluna travou mesmo, eu não ia para frente, não ia para trás. E naquele dia eu passei pelo médico da casa, ele me mandou para casa e eu vim para casa me arrastando, que é uma dor, pensa numa dor insuportável, multiplica essa dor por 7 vezes, foi isso. E eu peguei, vim para casa, do jeito que eu cheguei, eu me joguei em cima da cama, liguei pro meu esposo, falei que não estava bem. Quando ele chegou, ele me pegou, me levou pro hospital, pro pronto-socorro daqui da minha cidade. E com isso, eu fiquei internada, foi a primeira internação. E ali nós descobrimos que eu tinha um pequeno problema na coluna, na parte lombar, que ainda não era o problema certo ali, né? E fiquei ali 1 mês e 15 dias internada, com muitas dores e muitas dores, muitas medicações, muita morfina e muitos remédios, que agora me fugiu o nome assim da memória, corticoide, remédios à base de corticoide, e nisso eu fui só engordando, inchando, aí tive alta, e nessa da alta eles me indicaram um médico, que é um ortopedista, que descobriu realmente o problema que eu tinha. Não vou falar o nome aqui, né, do médico, mas quando eu fui nessa consulta, ele me pediu uma ressonância, né, completa, porque até então eu fiz uma ressonância somente da lombar. E ele pediu uma ressonância completa, fiz essa ressonância, né? Fui para o Rio, fiz a ressonância. Quando a ressonância chegou, entreguei para ele, e que ele olhou, ele se assustou, porque ele olhou para mim e falou assim: Dona Rosane, eu tenho pacientes aqui com mais de 60 anos que não tem 1/3 do problema que você tem. Aí ele foi falando dos problemas. Eu tinha bico de papagaio, que eu tinha artrose e, né, tudo na cervical, né? E fora as hérnias de disco que eu tinha na cervical. E ele me mostrou ali a ressonância. Quem olha a minha ressonância diz assim: poxa, ela sofreu um acidente, ela sofreu uma queda, ela, né, fraturou e tal. Não, foi problema mesmo na minha coluna. E naquilo ali ele já logo falou: você tem que operar o mais rápido possível. Foi na hora, ele já me deu um papel. E eu confesso ali para vocês que eu fiquei meia sem chão quando ele falou isso, porque você escuta tanta coisa, né? Quando você fala de operar a coluna, operar a coluna, né? Operar a coluna, como assim, né? Então, e fora que você, do nada, você descobre que você tem um problema seríssimo na sua coluna, e o médico olha para você e diz que você pode parar os seus movimentos por causa disso. Então, até aquele momento você está com a sua vida normal e de repente a sua vida ela se transforma. Eu falei: meu Deus, e agora? E ele me deu todos os papéis e tal, as medicações que para mim eram como se estivesse tomando água com açúcar, mas enfim, né? As fisioterapias. E passei no trabalho do meu esposo, falei para ele: olha, eu vou ter que operar a coluna. E aquilo ali foi um momento assim para mim bem desgastante, que parece que quando você descobre o problema, parece que é aí que o problema se agrava. E daí por diante a minha vida foi uma luta, né? Porque parece que o problema na coluna foi só piorando, e as dores só aumentando. A minha vida era hospital, casa e hospital, e perdendo a força do braço, e as pernas também, eram dores insuportáveis, não dormia à noite, e aquela rotina hospital, casa, hospital, tirava o sossego de todo mundo aqui da minha casa, porque a minha vida, tipo assim, eu mudei a rotina de todo mundo nesse período, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava bem, eu não estava bem, né? E nisso houve a segunda internação, né? Houve a segunda internação porque eu fiquei muito ruim também e fui para o hospital, fiquei ruim. Só que aí eu não fiquei muito tempo porque o médico pediu para eu não ficar, porque eu tinha que operar, e ele falou que para evitar pegar algum tipo de infecção, de pegar alguma bactéria, para impedir, né, de operar a cirurgia, para que não impedisse a cirurgia, ele pediu que eu fosse para casa
E naquilo ali eu fiquei em casa esperando a Secretaria de Saúde me ligar, marcando a cirurgia, ali é a espera. Aí você fica na espera, né? Aí é a espera. A tal fila, a tal espera. Mas Deus, ele é tão bom que ele estava no controle de tudo. E numa segunda-feira eles me ligaram, marcando a minha consulta com esse mesmo médico, para mim estar lá na terça-feira no hospital onde eu operei. Eu fui para o hospital de manhã com meu esposo e lá eu fui atendida pelo meu médico e ele falou que eu ia operar, eu ia internar na quarta-feira, né? Se eu estava preparada para internar, que eu ia internar na quarta-feira, que a minha cirurgia estava marcada para quinta-feira de manhã, mas que era uma cirurgia bem delicada e que eu precisava de pessoas para fazer doação de sangue, aquela coisa toda, e graças a Deus, né? A gente tem bastante amigo, né? Quero agradecer a todas as pessoas aí que me ajudaram nesse momento bem difícil, né? Foi um momento muito difícil, pessoas que tinham medo, né? Diaconisa Elisvânia, que tem medo aí de agulha, mas se colocou lá para fazer doação de sangue e tal. E as outras pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, que doaram, sei que foram muitas pessoas que doaram sangue. Sei que eu internei na quarta-feira, 2 horas da tarde, fiz todos os procedimentos, exames que ainda faltavam, estava tudo ok, graças a Deus comigo, pronta para operar. Quando foi na quinta-feira, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã eu fui acordada, aí eu tomei um banho, tomei um banho com sabonete que a enfermeira me deu, passei um pozinho no corpo, tal, no nariz também, algo que eles me deram para passar no nariz, e foi aí que a ficha caiu que realmente eu ia operar. E eu confesso para vocês que às vezes a gente se acha forte, né? Que a gente se faz de forte, né? A gente se faz de forte o tempo todo, mas chega um momento que você vê que você não é forte o tempo todo, né? E naquele momento eu vi que eu não era aquela fortaleza toda. Mas que eu tinha que passar por aquilo, né? Eu tinha que passar porque é igual me perguntaram, Rosane, mas por que você operou? Você podia não ter operado. Não era uma questão de escolha minha, tá? Se fosse uma opção de escolha minha, pode ter certeza que eu não teria operado, tá? Mas foi uma escolha do médico. Se eu não opero hoje, eu não estaria de pé, eu não estaria, lógico, eu estou de pé porque Deus me permitiu estar de pé, lógico. Mas, abaixo de Deus, se eu não opero, eu não estaria hoje aqui, sentada aqui de boa, conversando com vocês, andando, né, fazendo as coisas que eu posso fazer na medida do possível. Mas, então, deixar bem claro aqui para vocês, uma cirurgia de coluna não é opção de escolha do paciente, tá? Quando o médico ele chega ao ponto de dizer que a pessoa ela tem que operar, é porque realmente tem que operar. E foi assim o meu caso. E ou opera ou não, ou opera. Foi o meu caso. Então eu operei, né? E fui para a sala de cirurgia. A minha cirurgia começou às 7 horas da manhã, terminou às 5h30 da tarde. Mais de 9 horas de cirurgia. Mas tudo correu bem, para a honra e glória do Senhor. Fiz uma artrodese, coloquei aí pinos, parafusos e placas. E isso depois eu vou falando com vocês bem lá na frente, quando eu voltar a falar novamente da minha cirurgia. Não precisei de doação de sangue, não precisei ficar no CTI. Deus, assim, ele foi muito bom comigo. Mas a recuperação, ela é bem dolorosa. Ela é bem dolorosa, porque quando acaba a anestesia, que você começa a se movimentar, que você começa a levantar, seu corpo fica muito mole. Eu tive a sensação assim do corpo muito mole, parecia que meus ossos estavam todos quebrados, né? E ainda tive que colocar um colar aqui cervical, ficar com aquilo aqui durante 6 meses. E dormia com aquilo, acordava com aquilo, ficava o dia todo com aquilo, só tirava para tomar banho, para fazer uma higiene. E fora que tirei também, tive que tirar um pedação do osso aqui do quadril. Isso também fez muita diferença. Então, assim, o antes da cirurgia é muito doloroso. E o pós-cirurgia
é muito difícil, sabe? É muito difícil porque você precisa muito das outras pessoas. Você precisa da ajuda de muitas pessoas. E eu, assim, eu agradeço muito a Deus e muito a minha mãe e meu esposo, porque me ajudaram muito. E a minha filha, né? A minha filha também, ela me ajudou muito. A minha mãe me ajudou muito. A minha mãe cuidou de mim novamente como se eu fosse uma criança, porque eu voltei, não a mente, mas o corpo, como se fosse de uma criança, né? Meu esposo, ele cuidou de mim, assim, ele dormia do meu lado, assim, com o colchão do lado, e acordava a noite inteira, né, para me ajudar a levantar, porque era uma dificuldade muito grande. E eu não podia cair, eu não podia, e eu não tinha posição para dormir, eu não tinha posição para sentar, porque tudo incomoda, né? Tudo incomoda. Aí você me pergunta, e hoje, Rosane, como é que é a tua vida hoje? Hoje a minha vida é uma vida, como é que eu posso dizer? Tô bem, mas é uma vida limitada em algumas coisas. Por quê? Eu não recuperei totalmente a força do meu braço direito, né? Eu não recuperei total. E hoje eu tenho uma vida aqui um pouco limitada, porque, tipo, eu me canso com muita facilidade. Se vocês repararem, tem vídeos que parece que eu tô ofegante. É devido a... Foi depois dessa cirurgia. Essa prótese aqui, que é justamente aqui, ela incomoda bastante. Hoje eu engasgo com muita facilidade, tá? Então assim, eu tô falando para vocês, isso sou eu, tá? Não tô falando outras pessoas, que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma forma de recuperação. E no meu caso eu tô dizendo assim, sou bem esperta, sim, mas eu tô dizendo assim, sinto muitas dores ainda, tá? Eu tenho dificuldades às vezes para levantar, de manhã eu sinto muitas dores, se eu me esforçar muito eu sinto muitas dores. Então, assim, hoje eu vejo que a minha vida realmente ela mudou, tá? E a aceitação, Rosane, a aceitação de tudo isso é bem complicado, porque você tem que trabalhar a mente, você tem que trabalhar o seu psicológico com tudo isso. Mas isso tudo eu vou falar em um outro vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo. Mas o que eu quero falar com você sobre essa cirurgia? Eu quero te dizer assim, tudo que você tiver que passar, tudo que você tiver que enfrentar, enfrente colocando o Senhor na frente, tá? Tudo que você tiver que passar, tudo que você tiver que enfrentar, enfrente, coloque o Senhor na frente. Foi assim que eu fiz. E saiba que tudo tem um porquê, e tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. E hoje eu começo devagar a entender o propósito do porquê eu ter passado por essa cirurgia. Então, e a própria palavra de Deus, ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Então, eu vim te dizer aqui hoje que se você tiver que passar por uma cirurgia, por um procedimento, por alguma coisa assim, primeiramente, deposite tua confiança totalmente no Senhor e entregue a tua vida na mão do Senhor, tá? Depois, ore pela vida daquele profissional que vai estar te acompanhando. E outra, não fique dando ouvido às pessoas que não conhecem a profissão, que não conhecem da sua situação. Porque na minha época eu ouvi pessoas falando um monte de coisas, pessoas que não são médicos, pessoas que não são especialistas na área. Então, quando você tiver que ouvir, se você tiver que conversar, se você tiver que dar ouvido, senta com o teu médico, escute o especialista da tua patologia, tá? Dê ouvido para ele que vai saber, ele que vai te informar, é ele que vai te falar, tá bom? Então, eu trouxe aqui um pouquinho do que eu passei. Lá no próximo vídeo ou outro vídeo, assim que eu tiver uma outra oportunidade para a gente estar tendo mais uma conversa, eu vou estar falando um pouquinho mais para você de outras coisas que acabou vindo, né, a aceitação dessa cirurgia, muitas outras coisas. Eu vou falar sobre alimentação lá no período lá, tudo isso. Então, com um tempinho eu vou falando tudo para os vídeos também não ficarem muito longos, tá? E eu quero estar agradecendo aqui a todas as pessoas que têm me acompanhado aí no canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não deixe de deixar aí, ó, o like de vocês, curta, comenta, deixa a sugestão de vocês. E que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não iniciei o vídeo falando de fé, mas eu quero terminar esse vídeo falando de fé. Tenha fé, acredite. O nosso Deus ainda é o controle. O nosso Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Amém?